Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a tabela de agentes químicos da ACGIH. E por que a gente precisa saber da ACGIH? Não sei se você lembra, eu fiz um vídeo, o número 63, sobre o anexo 11 da NR15. Pois bem, o nosso anexo 11 da NR15, que tem o limite de tolerância para os agentes aqui no Brasil, é um Ctrl+C, Ctrl+V da ACGIH do final da década de 70. Mas eu não expliquei ainda por que eu tenho que saber a CGH. Porque se você der uma olhada na NR9, vai estar lá escrito o seguinte: toda vez que o agente químico não tiver na NR15, você deve utilizar a CGH. Então é obrigatoriedade legal, tá? Mas como é que a gente vai fazer a leitura da tabela da CGH? Na primeira coluna, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar o nome da substância química, o número CAS e um ano ao lado. Então bora entender cada item desse. O nome é ok, você vai lá, acetona, vai procurar, tá lá acetona. Mas o que é o número CAS? Na área de química, a gente tem muitos sinônimos para o mesmo agente. E às vezes fica complicado saber se o limite de tolerância é daquele agente que você está procurando. Por exemplo, podem me chamar de Mário, de Sobral, de professor, de Mário Sobral, de Mário Alves, de Júnior. Então, cada nome desse significa eu mesmo, Mário Sobral. Porém, se eu pegar o número da minha carteira de identidade, eu vou ter alguma dúvida que é tudo a mesma pessoa? Não, né? É a mesma coisa. Na parte de produtos químicos eu tenho o número CAS, que é como se fosse a identidade do produto químico. Então não há dúvida, aquele ali é o Mário, aquela ali é a acetona. Está ali o número para confirmar. Então toda vez vai ter ao lado do agente o número CAS, que nos ajuda bastante. Em seguida, tem um número de um ano, 1990, 1979, 1982. O que significa isso? Eu vou te dar uma triste notícia. Muita gente acha que a CGH ela é atualizada todo ano. Na verdade, ela é atualizada entre aspas. Ela não é atualizada toda, ela é atualizada alguns itens. Ou seja, vai ter limite de tolerância ali de 80, 1980, vai ter um de 91, outro de 92. Então, o último estudo é o que está lá no ano, ok? Então, definimos já o que tem na primeira coluna. A segunda coluna é o TWA. E o que é isso? Para a CGH, o limite de tolerância, o limite de referência é o TLV, né? Então, TLV-TWA é o limite de tolerância média ponderada pelo tempo. Então, imagina que eu tenha um valor, limite de tolerância de 60 ppm, uma determinada agente de 60 ppm. Se por acaso durante as 8 horas do dia eu ficar abaixo de 60 ppm, tudo ok. Mas imagina o seguinte, de manhã eu fiquei exposto a 100 ppm e à tarde eu fiquei exposto a nenhum ppm. Eu estava em outro ambiente que não era aquele exposto ao agente químico. O que vai acontecer? Na média eu fiquei exposto a 50. Percebe que ficou abaixo de 60? Pô, mas teve um período do dia que eu fiquei muito acima. Isso não pode ser um problema? Bora pensar numa situação pior ainda. O limite de tolerância é 60 ppm. E determinado momento do dia, durante 10 minutos, eu fiquei a 1000 ppm. Só que depois do resto do dia, fiquei a 0. Teoricamente, na média, vai ficar abaixo de 60, tudo ok. Será que está tudo ok mesmo? Como não está tudo ok, tem um limite complementar, que é o STEL, STEL, que é o limite de curta duração, que complementa o TWA. Então você vai ter aquele limite do TWA, vamos com ele, tá? A gente ainda vai falar sobre ele. Mas eu tenho limite TWA e eu tenho o TLV STEL, que é justamente para complementar isso. Por quê? Porque se eu tiver uma curta duração, eu devo ter um limite também para essa curta duração. Então, qual é o critério do TLV STEL? Eu tenho a exposição no máximo a 15 minutos e no máximo 4 vezes no dia. Só que obrigatoriamente com intervalo entre cada exposição de pelo menos 60 minutos, 1 hora. Então bora repetir. E vai ter um valor lá, por exemplo, 80. Esse 80 eu só vou chegar a ele no máximo por 15 minutos. Só que esses 15 minutos, pode acontecer outras vezes no dia? Pode, no máximo 4 vezes. Mas obrigatoriamente eu tenho que ter um intervalo de no mínimo 1 hora em cada ultrapassagem. Então eu tenho o limite TLV-TWA e para complementar esse limite eu tenho o TLV STEL, que é essa exposição de curta duração. Infelizmente eu não tenho o TLV STEL para todos os agentes. E naqueles que não tem, o que eu vou fazer? Aí a CGH estabeleceu um critério também de digressão, que a gente define o seguinte. Então, eu tenho lá
o limitorância TLV-TWA. Porém, eu não tenho TLV-Steel. O que eu vou fazer? Quantas vezes eu posso ultrapassar essa limitorância? Não é todas as vezes, só posso ultrapassar 3 vezes. Mesmo que na média do dia eu fique abaixo, eu só posso ultrapassar esse limite TLV-TWA 3 vezes. E a somatória desses tempos que eu ultrapassei só pode ser 30 minutos. Então eu posso ultrapassar a limitorância? Posso. Por no máximo 3 vezes. E o tempo máximo da somatória dessas ultrapassagens só pode ter durado no máximo 30 minutos. Ok? E quanto é que eu posso ultrapassar o limite? 3 vezes. E fazer de tudo para nunca ultrapassar 5 vezes. Ok? Então já entendemos mais ou menos o TLV-TWA, o TLV-Steel. Ainda tem mais um, que é o TLV-Sailing, ou TLV-C, que é o valor teto. É igual ao anexo 11 da NR15, lá que tem um valor teto, é igualzinho. Ou seja, eu não posso ultrapassar nunca. Então vou ter lá, por exemplo, o Steel 50 ppm e do lado vai ter um Czinho. É justamente porque aquele valor não pode ser ultrapassado, ok? Então tem o TLV-TWA, o TLV-Steel e o TLV-C, que é o TLV-Sailing. Okay? Na coluna seguinte eu tenho as notações. E o que tem nessas notações? Primeiro tem a possibilidade de carcinogenicidade, ou seja, vai ter lá de A1 a A5. A1, o produto é carcinogênico. A5 não tem estudos que considerem ele como carcinogênico. Então tem A1, A2, A3, A4 e A5. Outra coisa que vai ser a sensibilização, SEN. O que significa isso? Que aquele produto vai ter uma exposição do trabalhador e vai sensibilizar ele. Então, numa próxima exposição, pode trazer problema. Tá? Vai ter também pele, que significa a absorção do produto pela pele. E vai ter também a indicação se aquele produto tem o BEI, o índice biológico de exposição. Esse é mais para o pessoal da área de saúde, mas é bom te entender como funciona. Digamos que em um determinado ambiente eu tenho a concentração abaixo da limitorância. Mas aparentemente o trabalhador está tendo consequências em relação àquele agente. O médico faz o seguinte: bora saber se realmente não tem nada desse produto químico? Então bora fazer, se tiver um BEI de sangue, de urina, então se faz a coleta e aí se verifica, olha, ele está exposto a tal agente e esse agente, segundo a avaliação do sangue dele, está dizendo que ele está contaminado, que ele tem um problema. Ok? Então esse BEI é mais para o setor médico, mas é bem importante em algumas situações. Tá? Então as notações acabaram. A coluna seguinte, peso molecular. E o peso molecular vai servir para quê? Para eu fazer a conversão de ppm para miligrama por metro cúbico ou o contrário, ou vice-versa. Tá? Então eu preciso do peso molecular para fazer essa conversão. E a última coluna vai ser justamente a base do TLV. Então a base do TLV é o seguinte: esse agente foi estudado em relação às consequências para o sistema nervoso central, para o rins, para o fígado. Então é interessante a gente saber qual a parte do organismo aquele agente, segundo estudos que tem hoje, vai agredir. Então isso é a tabela da ACGH em relação a produtos químicos. Percebe que é bem importante entender como funciona, tá? E você sabe que todo vídeo tem a indicação de um livro, né? E o livro de hoje? Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos, do Rosenberg Rocha e do Marcos Bastos. A editora é Autografia. Então, bora ver aqui um trechinho do livro, que tem a ver com o que a gente está comentando aqui. Ó. Segundo Gruenzner, tomara que eu tenha lido corretamente, com a publicação da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, o governo brasileiro passou a adotar o limite de tolerância indicados pela ACGH. Porém, devido à diferença da jornada de trabalho, na época, a jornada de trabalho no Brasil era de 48 horas semanais, enquanto a recomendação da CGH era para 40 horas semanais. Para isso, foi necessário realizar adaptações aos novos valores dos limites de tolerância. E aí, o modelo de correção mais utilizado e que foi utilizado para a correção deste limite de tolerância foi o modelo Brief-Scala, que foi desenvolvido em 1975. Então isso aqui é importantíssimo, olha lá. Eu tenho o valor da CGH, só que quando eu uso no Brasil, a gente trabalha mais horas. Lá nos Estados Unidos, 40 horas. Aqui a gente trabalha 44, e tem empresa 42, 43, varia. E na época era 48. Então, se eu vou ficar mais tempo exposto, eu não posso considerar o mesmo limite de tolerância. Provavelmente vai ser um limite menor. E essa fórmula de Brief-Scala é justamente para fazer essa correção. Há outras fórmulas, tá? Mas uma referência é o Brief-Scala. Então não é só pegar o caderninho lá da CGH e copiar direto como sendo seu limite.
tem que fazer essa correção em função da exposição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. E quer receber materiais toda semana esse segundo trabalho gratuito? Não estou vendendo nada lá não, tá? Eu só vou fazer para mandar para você toda semana materiais da área de segurança. Pois bem, é só mandar o e-mail também para mim. Manda para sobralj@hotmail ou coloca nos comentários que eu passo mandar semanalmente para você esse material. Um abraço e até a próxima semana.